um conhecido meu falou que acha absurdo o homem que paga a menina do job. Aí, tipo, me veio várias coisas na cabeça, né? Pô, ele deve achar nojento, uma coisa muito impessoal e tal. Aí eu falei, mas por que você acha um absurdo? Aí ele falou, cara, tem menina no Tinder que é de graça. É só sair numa balada, numa festa, e você consegue muito fácil e de graça. Pra que alguém vai querer pagar pra isso? Aí um outro que tava na mesa foi e falou assim, é um saco ter que ficar conversando ainda, é muito mais fácil pagar e pronto. Gente, vocês estão tendo noção disso? E assim, desde o início, a gente tá aqui falando assim, pô, as meninas do job estão ganhando dinheiro pra isso, enquanto as outras meninas estão sendo pagas, não é nem com prato de comida, né? Porque agora eles querem rachar a conta. Elas estão sendo pagas com uma migalha de atenção de um cara chato, que tá dando atenção de má vontade já com uma intenção. Tipo, eu tô te aturando esses teus assuntos chatos, que é a minha forma de pagar pra você fazer o seu serviço comigo. Então, assim, vocês realmente acham que mesmo que a garota só queira isso, ela não pode demandar do cara ir buscar, pagar o jantar, né? Tipo assim, ir pra um lugar legal, sair aí umas 2 vezes antes disso, demandar que ele dê uma atenção, que ele compre coisa pra ela. Sei lá, gente, paga o aluguel dela. Se for pra sair 2 vezes e já rolar e for dentro, beleza, mas se tiver que pagar aluguel da guerreira, aí tá de brincadeira, né? Você percebe que a madame aí do vídeo parece que ficou meio indignada em saber que os caras geralmente só aturam, de repente, uma conversa fiada de uma pessoa que ele nem tá tão interessado assim na conversa, na companhia, e ele só quer ter mesmo uma relação íntima e casual. E em muitos casos dá o ghost depois. Mas isso só acontece se a guerreira for chata. Se ela for pelo menos normal, não vai ser um esforço tão grande assim pro cara ter que aturar a conversa dela, isso aí inclusive é o de menos. O problema é o resto ali que ela falou, que é ter que buscar a madame em casa, tem que gastar algum dinheiro porque nunca sai de graça, e se a intenção do cara é só bater a virilha mesmo e nada mais, muitas vezes compensa mais contratar uma do job do que ter que ficar saindo com uma pessoa que você não tem tanto interesse assim. E a madame poderia até falar, tá, mas como que eu vou saber se o cara só quer me esculhambar amorosamente e sumir depois, como se eu fosse uma do job, ou se o cara vai querer ter um relacionamento sério comigo? Porque se for pra ser igual uma do job, é mais fácil o cara procurar uma mesmo que paga por acasalada e é muito mais prático, tanto pro cara quanto pra madame aí também, que se for igual essa madame aí falou, de sair 1 ou 2 vezes com o cara e já se entregar pra ele, ela corre o sério risco de tomar um macetado e ghost. E a donzela nunca vai saber quais são as reais intenções do cara, se ele só quer ter a relação casual e sumir ou se ele quer ter um relacionamento sério. Ela geralmente só vai descobrir isso depois de entortar o pescoço da girafa com ele. Se o cara não sumir no outro dia ou mudar o seu tratamento com ela radicalmente, significa que não foi só o macetado e ghost. Então cabe à donzela saber selecionar. Não é recomendável para a guerreira se entregar intimamente para um cara que não quer ter um relacionamento sério, e isso ela só descobre fazendo um pouquinho de jogo duro. Se ela se entregar logo no segundo encontro, como eu falei, a probabilidade do macetado e ghost é muito alta. Se ela pedir pro cara pagar um aluguel para ela, então nem se fala. E eu sou da opinião que se for para ter uma relação casual íntima, compensa muito mais procurar uma profissional mesmo, porque dá menos trabalho e sai mais barato. E o cara já vai direto pro resumo, ao invés de ter toda aquela enrolação e a parte chata que essa madame aí do vídeo tá falando, que é aquele negócio da conversa, você tem que fingir que tá interessado na pessoa, tem que gastar um dinheiro sem ter a menor garantia que vai rolar alguma coisa. Então pra mim isso é extremamente desvantajoso. Só é vantajoso pra madame que tá ali fazendo um teste com o cara pra ver se ela vai se entregar pra ele ou não, e se o cara passar no teste dela e ela resolver ter uma relação íntima com ele, depois essa guerreira aí fica meio que na mão do cara, né? Porque ela já entregou pro cara ali o que ele queria, e depois disso não dá pra exigir muita coisa, porque você já não tem mais o poder de barganha, né, guerreira? Agora, se ela consegue segurar pelo menos um pouquinho, ela consegue pelo menos filtrar melhor. Claro que na nossa vez, esse negócio de esperar um pouquinho, pelo menos pra mim, não é admissível. Só se a guerreira for casta, né? Mas se ela já tivesse se relacionado intimamente com outros caras sem dificuldade, e na minha vez querer ficar exigindo muita coisa, eu vou me sentir desprestigiado. Por que com os outros caras foi fácil e na minha vez tem que dificultar as coisas? Eu achei interessante também um detalhe que ela falou, que mesmo que a donzela também só tiver a fim de relação íntima, será que ela não pode demandar todo esse esforço do cara de levar ela para restaurante primeiro, esperar um pouquinho, fazer uma média, gastar um dinheiro ali só pra não dizer que foi de graça? E a pergunta que fica é pra quê? Direitos iguais. Se a donzela nesse exemplo só quer ir pros finalmente e o cara também, pra que o fingimento?
Eu acho que é porque as madames não querem ficar se sentindo como se ela fosse do job e o cara fez ela de gato sapato e depois sumiu na neblina. Ela quer pelo menos fingir que o cara tá realmente interessado por ela, e se o cara deu um macetado e ghost, na verdade é porque ele é um moleque imaturo. É isso que muitas dizem, quando na verdade pode ocorrer isso aí que ela tá falando. Tanto a guerreira quanto o cara só querem ter a relação íntima casual mesmo, mas pra madame não ficar com aquela sensação de culpa de tá fazendo o job de graça aí pra rapaziada, elas querem que o cara pelo menos finja. E em muitos casos, se o cara for um mãe espaço gado, tem umas aí que pede até pro cara pagar o aluguel, igual essa madame falou. Tudo isso pra não se sentir uma guerreira do job. O cara tem culpa se a madame se sente desse jeito? Se a madame precisa pedir pro cara gastar dinheiro com ela, pra ela não ficar com essa sensação ruim na consciência? Talvez o ideal seria a madame não se comportar como se ela fosse uma do job. Então fica a dica aí, né? É claro que eu não tô falando da pessoa que tá aparecendo aí no vídeo, mas só comentando sobre essa situação hipotética que ela tá falando aí, que é raro, mas acontece sempre. Vocês percebem que essas meninas que não estão fazendo questão de nada, só de um mísero coisa de atenção, porque elas também querem isso, elas estão sendo mais maltratadas do que as meninas do job? Vocês estão conseguindo chegar nessa mesma linha de raciocínio que eu, de perceber que pelo menos as do job têm ali a mísera de atenção, mas elas estão nem aí pra isso, elas só querem isso. E as outras estão tendo uma mísera atenção, estão sendo tratadas como objeto da mesma forma e nem isso estão recebendo. Assim, pra mim, dos dois jeitos tá ruim, porque dos dois jeitos ela tá sendo tratada como um objeto, como um buraco. Mas como ela também quer ele como um objeto, pelo menos ela se valorize. Assim, eu penso dessa forma. Mas eu queria saber o que vocês pensam. Eu acho que é esse questionamento que essa madame tá tendo que leva muitas a entrar no job. Exatamente. Esse negócio de se valorizar que ela tá falando aí, eu acho que é financeiramente. Porque o cara ficar adulando uma madame, ou mesmo fingindo que tá interessado nela, igual eu falei agora há pouco, isso aí não enche barriga de ninguém, né? Por mais que o cara leve ela pra restaurante, dê presente de vez em quando e faça alguma coisa nesse sentido, mesmo assim, não se compara ao faturamento de uma que tá direto no job. Poucas ideias, né, senhores? O valor é tanto, uma hora é dentro e não tem conversa. Próximo. Isso é um questionamento que muitas estão se fazendo hoje em dia por causa desse pensamento aí que tá passando pela cabeça dessa pessoa aí do vídeo. E eu recomendo então essa madame a primeiro ela se valorizar para não precisar dessa valorização externa de outras pessoas. Com isso, talvez apareça algum cara na vida dela que não vai tratar ela só como um objeto e vai querer ter um relacionamento sério. Geralmente esse tipo de cara é conhecido como Miqueias. Isso tem um monte aí, não há motivos para preocupação, mas isso serve de justificativa para muitas entrarem no job mesmo assim, porque o Miqueinha não tem graça. Muitas guerreiras, claro que eu não tô falando que é o caso dessa, mas tem aquelas que não valorizam o cara que trata ela bem e que demonstra que tá apaixonado por ela e valoriza e tudo mais. Geralmente, quanto mais o cara demonstra e trata bem, menos a guerreira gosta. É justamente ao contrário que acontece na prática, e o que as pessoas querem saber mesmo é de dinheiro. Então é por isso que eu acho que esse questionamento pode ser até perigoso para as madames que começam a ver as coisas dessa forma, que tem que ser valorizada. Lógico, todo mundo tem que ser valorizado, mas não dá para garantir que as outras pessoas vão valorizar a gente da forma que a gente espera. A primeira coisa que a gente tem que fazer é se valorizar. Então, automaticamente, esse negócio de fazer job tá fora de questão. Mas muitas hoje em dia que tem essa possibilidade acabam indo mesmo, e esse negócio tá inclusive virando moda. E vocês, homens, vocês também pensam assim? Porque eu acho que vocês pensam assim mesmo, convenhamos. Que vocês estão sem dinheiro e vocês só querem um objeto. Aí vocês vão no que é mais barato. Que tipo, vai pela racionalidade. Eu quero economizar dinheiro, então, e eu quero esses serviços, então eu vou ver alguém que vai me servir de graça. Tipo isso. E eu não vejo mulher falando assim, tipo assim, eu quero esse serviço, então eu vou nesse homem porque ele é mais fácil. Eu não vejo muito esse comportamento vindo das mulheres. Então vocês objetificam muito mais do que a gente objetifica vocês. Ficou meio confuso, mas eu diria o seguinte, na minha opinião, nunca sai de graça, como eu falei, e se o cara só tá querendo ter a relação casual íntima, é muito mais honesto até da parte dele e prático, e ele vai economizar muito mais já procurando uma que trabalha com isso, porque se ele quiser ficar enrolando uma até ele conseguir entortar o pescoço da girafa, pode ser que isso demore muito e acabe saindo mais caro que uma profissional, porque o cara pode muito bem investir numa guerreira que só tá a fim de enrolar ele, e tempo é dinheiro. Já esse negócio que ela falou que as guerreiras não têm esse mesmo tipo de comportamento,
comportamento é difícil comparar com homens, porque uma guerreira não vai ficar com o cara se ele for fácil pra ela, porque geralmente todos os caras são fáceis pra ela. Ela vai escolher o cara que ela quer entre todos esses que são fáceis. Os caras são fáceis porque eles são pobres? Nada disso. Os caras são fáceis porque geralmente os caras são pouco seletivos, principalmente pra ter uma relação íntima, até porque um bola e um prato de comida não se nega nem um mendigo. E já as guerreiras, como elas têm essa grande oferta de homens querendo ter relação íntima, ela só precisa escolher. Essa é a dinâmica, completamente diferente dos homens, que não basta só ele escolher, ele vai ter que fazer um algo a mais também. Então eu espero ter tirado as dúvidas dessa jovem aí quanto aos relacionamentos. E eu gostaria de saber a sua opinião, que é muito importante. Você acha que o negócio tá desse jeito aí que ela falou? Ela se embananou um pouco aí também na hora de fazer a pergunta. Eu não sei se eu entendi bem, mas deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito disso. Caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha que ajuda muito o engajamento e juntar-se a Masters Junior no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix. E caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!